Evangelho de Mateus, no capítulo número 6. Abra sua Bíblia, por gentileza, em nome de Jesus. Mateus, capítulo número 6, do 16 até o 18. O tema de hoje é jejum. O tema dessa noite é sobre o jejum. Algo não muito habitual, talvez, na nossa rotina espiritual, na nossa vivência espiritual. E falar de jejum depois de um fim de semana intenso é meio complicado até. Na sexta noite eu fui falar no encerramento de um grupo de uma igreja, e depois do encontro, do culto, teve o jantar. E o jantar era rodízio de massa, e eu não gosto de massa, então eu comi bem pouquinho. Ontem à noite teve o jantar dos homens, o encerramento do grupo, tinha churrasco. Eu não gosto de churrasco, comi só um pouquinho também. Hoje de meio-dia, o Jandir São Paulo fez um almoço lá na igreja, nós fomos almoçar, era churrasco de novo, eu comi só um pouquinho também. Então, meus irmãos, depois desse final de semana, falar de jejum é um grande desafio. Mas comer é muito bom, comer é bom demais. Por isso talvez nós temos tanta dificuldade em exercer essa prática espiritual. Vamos ver o que Jesus nos fala sobre esse tema. Mateus 6,16. Quando jejuardes? Então, partindo daquele pressuposto, Jesus acreditaria, Jesus gostaria, Jesus espera que nós façamos isso. Assim, quando ele diz lá no versículo 5, quando você orar, lá no versículo 2, quando você der esmola, que essas são as duas disciplinas que nós já abordamos: a dedicação, a doação, a entrega e a oração. E fechando então esse ciclo de disciplinas espirituais, Jesus fala quando jejuar. Não é se você decidir, não é se porventura você quiser fazer isso. Jesus tinha a plena convicção de que os discípulos fariam isso. E ele diz: quando jejuar, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. E eu lembro de uma ilustração de uma casa, de uma família de cristãos, que uma vez por semana o homem, o marido da casa, fazia jejum. E aí, quando amanhecia o dia, a mãe, muito sábia, chamava as crianças e falava assim: olha, hoje vocês não incomodam o pai, vocês obedeçam, vocês não façam nada de errado, porque o seu pai vai fazer jejum. E você sabe que quando seu pai faz jejum, ele fica muito bravo, ele fica muito irritado. Então, vocês, por favor, não incomodem o papai. Não se entristeçam como os hipócritas. E esse é o tema que Jesus está falando sobre a oferta, sobre a oração e sobre o jejum. Uma prática para ser visto pelas pessoas, uma prática para que as pessoas percebam que nós estamos exercendo essa disciplina. Jesus fala: não vos mostreis entristecidos, não mude a sua aparência, não mude o seu humor, a sua rotina. Se você é uma pessoa sorridente, alegre, extrovertida durante todos os dias da semana, quando você faz jejum, você tem que continuar dessa mesma maneira. Você não pode, por essa mudança de personalidade ou de aparência no seu rosto, não, hoje eu sou diferente, hoje eu estou jejuando, hoje eu vou ficar chato, carrancudo, hoje eu vou ser uma pessoa difícil de engolir. Jesus chama a atenção dos discípulos para essa questão externa, de aparência, e ele fala que quem age dessa forma já recebeu a recompensa. No verso 17: tu porém, quando jejuares, põe óleo na sua cabeça, lava o seu rosto, segue a sua rotina normal, não precisa ficar com aquela aparência, aquele aspecto, de convalescência, aquele aspecto de coitadinho, como ele está tão acabado, ele está jejuando, olha como ele está tão humilhado. Siga a aparência normal, para não mostrar aos homens que está jejuando, mas ao teu Pai
que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Irmãos, o jejum é o pedagogo da autodisciplina. Quando nós olhamos para o texto de Jesus e aquilo que nós vamos abordar nessa noite, nós vamos entender que a prática do jejum, ela é o pedagogo, ou seja, aquele que nos instrui, aquele que nos ensina. O pedagogo é uma palavra que tem a ideia de pegar pelo braço e caminhar junto, andar junto, ensinando, instruindo, disciplinando, corrigindo. O pedagogo fazia isso, ele tinha essa função. Então a prática do jejum, ele vai nos levar a essa autodisciplina, a um autocontrole da nossa carne, das nossas vontades, dos nossos desejos, daquilo que talvez nós tenhamos que lutar contra as forças carnais, o resquício do pecado, do velho homem, a mortificação. Então o jejum é esse pedagogo que nos leva à autodisciplina. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, na segunda e na quarta-feira. Lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 12, Mateus capítulo 9, verso 14, nós vemos essa prática, quando Jesus conta a história de 2 pessoas que foram fazer uma oração, o fariseu e o publicano. E o fariseu então batia no peito e dizia que ele era melhor que o publicano, porque ele jejuava 2 vezes por semana. A lei mandava jejuar 1, mas o fariseu jejuava 2 vezes por semana, porque ele queria ser melhor do que as outras pessoas. João Batista e os discípulos jejuavam regularmente também. Tem uma porção na escritura onde os discípulos de João chegam e perguntam: mas nós jejuamos, os fariseus jejuam, e por que os discípulos de Jesus não jejuam? Então João tinha essa prática de observar também o jejum. E Jesus, mesmo os seus discípulos não fazendo isso até então, ele esperava, e aqui ele vai instruir nós a respeito dessa prática. E nós vamos entender por quê. Na época, no contexto que Jesus estava aqui, os discípulos não jejuavam. Mas Jesus disse que depois que ele partisse, nós deveríamos fazer isso. Esse texto sobre o jejum ele é ignorado hoje. Muitas vezes nós não lemos essas passagens, nós não observamos essas porções da Bíblia. Muitos vivem como se essa passagem não existisse. Nós destacamos a importância da oração, nós falamos sobre a importância de contribuir, nós falamos sobre a importância de evangelizar, cumprir a grande comissão, de servir na igreja, de fazer muitas outras coisas. Mas nós às vezes omitimos essa prática do autocontrole, da autonegação por meio da observância do jejum. Enfatizamos disciplinas interiores, como a oração, a leitura da Bíblia, e temos dificuldade em nos submeter a uma prática exterior, que é o caso do jejum, que envolve comida, envolve ação prática, envolve essa realidade que nós temos dificuldade de observar. Quantas vezes por semana você jejua? Responde para você. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Qual a última vez que você observou essa prática na sua vida espiritual? Responda para você, não para mim. A partir disso, irmão, nós vamos ver se isso é algo presente, comum, ou se nós estamos ignorando isso como pessoas, como cristãos, talvez como igreja também, por não falar e não tocar nesse tema. O jejum não é um hábito do Antigo Testamento que foi revogado por Jesus. Muitos entendem que a prática de jejuar era uma prática lá do Antigo Testamento para o dia da expiação, aonde os judeus ficavam 25 horas em jejum constante e oração constante. Havia esse dia chamado Yom Kippur, aonde o sacerdote entrava no Santo dos Santos, oferecia holocaustos pelos pecados dele, de toda a nação. Então era um dia de quebrantamento muito profundo na nação de Israel. E muitos entendem que o jejum era uma prática que era praticada no Antigo Testamento e que agora Jesus aboliu, então a gente está livre disso. Não é isso.
É uma prática que ainda está vigente. Por isso Jesus fala: quando você jejuar, tu, porém, quando observar isso, faça da maneira correta. Também não é uma prática católica medieval, que os evangélicos estão livres. Há quem entenda que o jejum, essa consagração, era uma prática da Igreja Católica da Idade Média, e que agora nós, como evangélicos protestantes, não estamos debaixo dessa observação. Estamos também precisando observar. Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites no deserto, Mateus 4:2. Antes de começar o ministério, antes de começar a pregar, curar, fazer o seu ministério, Mateus capítulo 4 registra que Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus sentiu fome, e ele começa o seu ministério. Disse que quando não estivesse mais presente, seus discípulos deveriam jejuar. Mateus 9:15, veja o que Jesus disse, capítulo 9, verso 15. Jesus respondeu: por acaso os convidados para o casamento podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Meu irmão, você não vai numa festa de casamento e você não vai comer a comida que é oferecida no casamento. Você vai fazer isso? Dificilmente a gente vai para um casamento em jejum, porque o casamento pressupõe alegria, e alegria leva comida, e comida alegra o nosso coração. E Jesus usa essa linguagem para dizer assim: olha, eu sou o noivo, eu estou com os meus discípulos, e enquanto eu estiver com eles, deixa eles comer à vontade, deixa eles se fartar, deixa eles comer, e comer bastante, e comer bem, porque comida alegra o coração do homem. É isso que Jesus disse: olha, os meus discípulos não estão jejuando porque eu estou com eles, e enquanto eu estiver com eles, eu quero que eles se alegrem, eu quero que eles se divirtam, que eles aproveitem esse tempo que eu estou aqui. Mas haverá um dia onde eu não estarei mais com eles, haverá o dia que eu vou morrer, vou ressuscitar e vou estar à direita de Deus, e naquele dia, ou a partir de então, eles vão jejuar, a partir de então eles vão observar essa prática. E a pergunta, meus irmãos, é: Jesus está presente conosco fisicamente? Jesus está aqui conosco? Fisicamente, literalmente? Jesus está se assentando conosco e comendo refeições, banquetes conosco? Não. Jesus já foi retirado, já está no céu. Então, está sobre nós essa palavra de Jesus: chegarão os dias em que o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Nós precisamos olhar para essa observância espiritual. Há várias referências em que os apóstolos jejuaram. Aqui Jesus nos diz como jejuar, pressupondo que nós vamos fazer. Amém? O que é o jejum? Uma definição bem objetiva: é uma total abstenção de alimento. Pastor, o que é jejuar? É você ficar sem comer. O que é jejuar? É você fechar a boca, é não comer nada, ou pode ser expandido, ampliado para uma abstenção parcial de alimentos, durante um período de tempo, mais breve ou mais longo. O tempo, a Bíblia não diz, jejum tem que ser de 24, 48, 72, jejum tem que ser 3 dias, tem que ser 40 dias, a Bíblia não fecha essa causa. Agora, meus irmãos, não adianta eu jantar às 9 horas da noite, acordar no outro dia às 7 da manhã e dizer: agora eu vou quebrar o meu jejum, eu vou tomar café da manhã. Aí não dá, aí é forçar a amizade. Então, não existe um tempo determinado, não existe um tempo mínimo, um tempo máximo, essa é uma questão individual. Outra questão também: pastor, eu vou fazer jejum de Facebook, vou ficar uma semana sem Facebook. A Bíblia não fala sobre isso, porque na época de Jesus não tinha Facebook.
Eu vou fazer jejum de WhatsApp, de TV, eu vou ficar um mês sem assistir o meu programa preferido. A Bíblia não trata disso, irmãos. Francamente, eu acho que é meio complexo essa questão. Porque o que pesa mesmo no jejum é um autocontrole. E um autocontrole do nosso corpo, do pecado, do desejo, da carnalidade. É uma luta contra a natureza humana. E você não morre se ficar um mês sem ver o Facebook. Você não morre se ficar uma semana sem assistir televisão. Mas se você ficar um mês sem comer, provavelmente você vai morrer. Então, quando a gente fala de jejum, não vamos polarizar, mas jejum é abstenção de alimento. Essas outras disciplinas valem, têm o seu valor. Tudo que você faz de coração para Deus tem o valor. Mas quando a gente fala de jejum, nós precisamos entender que é quando você mortifica a sua carne, o seu corpo. Você diz: olha, eu sou mais forte que você, eu consigo ficar sem te dar comida, que é a maior essência, a maior necessidade, a primeira necessidade do ser humano. Então, jejum é a total ou a parcial abstenção de alimento. Eu quero dar para você nessa noite 4 motivos para você observar o jejum. Se você nunca fez isso na sua vida espiritual, comece a fazer a partir dessa semana. Pastor, meu, justo no final do ano, começar a fazer jejum? Justo que agora é festa de Natal, é comida, é bastante coisa boa, justo agora começar a fazer jejum? Comece a praticar isso, e você vai ver que a sua vida espiritual vai ser mudada, e mudada para melhor. O primeiro motivo para você jejuar: as escrituras dizem que o jejum está relacionado a diversos modos de renúncia e autodisciplina. Então, o primeiro motivo para nós jejuarmos é uma atitude de renúncia e de autodisciplina. Renúncia ao pecado, renúncia à vontade da carne, autodisciplina espiritual, autocontrole das vontades da carne. Você sabe que nós vivemos uma luta entre a carne e o espírito. Paulo escreve isso aos Gálatas. E Paulo, colocando essa luta contra a carne e o espírito, nos dá essa tônica: nós precisamos alimentar o espírito, para que os frutos do espírito sejam produzidos. Se alimentamos a carne, as obras da carne são produzidas, e o jejum entra nessa questão. É o enfraquecimento da carne, é o autocontrole da carne, porque se eu consigo não dar para o meu corpo o alimento material, eu vou conseguir resistir ao pecado, a todas as formas de algo que pode prejudicar a minha vida espiritual. Quando eu submeto o meu estômago, a minha barriga, a minha fome, quando eu autodomino, quando eu domino as minhas necessidades físicas de alimento, eu estou dando passos para poder vencer pecados que talvez ainda a gente não conseguiu vencer na nossa vida. Então, o primeiro motivo é renúncia e autodisciplina. Assim, jejuar é o mesmo que humilhar-se diante de Deus. Salmo 35, versículo 13. Eu quero ler esse texto junto com você. Salmo 35, verso 13. Mas quando eles estavam enfermos, eu me vestia de panos de saco, humilhava-me com jejum e orava, reclinando a cabeça sobre o meu rosto. Jejuar é se humilhar diante de Deus, é uma expressão de penitência por pecados cometidos. Neemias reúne o povo, capítulo 9, versos 1 e 2, e faz o povo jejuar, clamar a Deus para receber o perdão dos pecados. Os ninivitas, depois que Jonas pregou, capítulo número 3 de Jonas, verso 5, eles jejuaram em massa, toda a cidade, até os animais, foi um quebrantamento, eles todos se prostraram em humilhação para o perdão dos seus pecados. Capítulo 9, verso 2 de Daniel na Babilônia também jejuou para o perdão. Saulo, capítulo 9, versículo 9 de Atos, depois que ele se converte, ele entra na cidade
E então ele é conduzido até Ananias, e a Bíblia diz que Saulo ficou 3 dias sem ver e em jejum, sem alimentar-se. Justamente para essa renúncia, autodisciplina, humilhação diante de Deus e uma forma de penitência por pecados cometidos. Então, meus irmãos, esse é o primeiro motivo pelo qual nós devemos observar o jejum: para nos autodisciplinar, para renunciar ao pecado, para renunciar à vontade da carne, para nos humilhar diante de Deus e para pedir perdão pelos nossos pecados cometidos. Segundo motivo para a gente observar o jejum: ele expressa a humildade e a dependência da misericórdia de Deus. Humildade e dependência da misericórdia. Quando Jesus fala para os fariseus sobre o jejum, ou contra os fariseus e para os discípulos, ele diz assim: quando você jejuar, não vos mostreis, não apareça como os hipócritas. E então essa é uma atitude contrária à humildade, à exaltação. E Jesus está dizendo: olha, quando você jejuar, se humilhe diante de Deus, não queira se exaltar diante das pessoas, dependa da misericórdia e da graça do Senhor. E eu e você, irmãos, precisamos todos os dias nos humilhar, nos quebrantar diante do Senhor. Precisamos enfatizar a nossa dependência da misericórdia, da graça de Deus, porque se não fosse a misericórdia e a graça do Senhor, nós já estaríamos condenados, já estaríamos punidos pelo nosso pecado. Se o arrependimento e o jejum andam juntos, é uma prática comum na Bíblia: arrependimento, jejum, pano de saco, cinza sobre a cabeça e jejum. Da mesma forma, a oração e o jejum deveriam andar juntos. Agora, nós oramos, mas nós não jejuamos. Nós fazemos vigília de oração na igreja, mas nós não fazemos um desafio para um jejum coletivo na igreja. Nós temos uma prática devocional de oração na nossa vida cristã durante a semana, mas nós não temos uma prática de jejuar durante a semana. Então, irmãos, o jejum precisa estar associado à oração, para que então nós nos fortaleçamos. Quando precisamos de uma orientação, de uma bênção especial, é saudável observar o jejum, para a gente ficar livre de distrações, para focar na oração, para você diminuir a adrenalina do corpo, talvez, para você baixar esta primazia do pecado, para você ter um autocontrole, e aí então você se colocar diante do Senhor. Situações especiais exigem orações especiais, e estas orações especiais, essas situações especiais envolvem também o jejum. Se eu quero a conversão de uma pessoa da minha família, ore pela conversão dela, mas jejue também por isso. Se eu quero o livramento de alguma situação minha, ou da minha família, ou do meu entorno, ore por isso, mas jejue também por isso. Se eu estou precisando de algo especial, momentâneo, que para mim está sendo muito difícil, vamos orar, mas vamos também nos colocar numa situação de quebrantamento através do jejum, para que Deus possa então, de uma certa forma, nos atender. Moisés orou no Monte Sinai, Êxodo capítulo 24, e ele jejuou, ficou 40 dias e 40 noites lá no Monte Sinai, sem comer. Josafá jejuou ao ver o exército inimigo vir contra ele, segundo Crônicas 20 versículo 1. Esther jejuou antes de se arriscar diante do rei, Esther capítulo 4 verso 16, convocou todo mundo, as suas servas, as mulheres, o tio, proclamou um jejum para todos os judeus, e depois ela se apresentou diante do rei. Esdras jejuou antes de retornar do exílio com o povo, Esdras capítulo 8 verso 21. Jesus jejuou antes de começar o seu ministério, Mateus capítulo 4.
E Atos 13, versos de 1 a 3, eu quero ler esse texto com você. A igreja de Antioquia jejuou e orou antes de escolher Paulo e Silas para a primeira viagem missionária a Cristolândia Criança, em Guarulhos. Antes de nós escolhermos a equipe, Anne, vamos proclamar um jejum para escolher os voluntários que vão para Cristolândia. Atos capítulo 13, verso de 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Quando nós precisamos da graça de Deus, quando nós precisamos da misericórdia de Deus, nós precisamos também, irmãos, associar as outras disciplinas espirituais, leitura da Bíblia, a oração, a prática do jejum ao nosso Deus. Terceiro motivo para nós jejuarmos: se a fome é um dos apetites básicos do homem, a gula é um pecado. Assim como nós temos necessidade de comer, o pecado se torna um perigo, o pecado da gula. Assim, o domínio próprio inclui também o controle dos nossos corpos, que passa por uma atitude de autodisciplina. Terceiro motivo para jejuar: domínio próprio. Um dos frutos do Espírito de Gálatas é o domínio próprio. E se eu consigo dominar a mais elementar necessidade do meu corpo, se eu consigo dominar o primeiro e o mais relevante impulso da minha carne, que é a necessidade de alimento, se eu consigo ter esse domínio próprio sobre o controle de alimento, meus irmãos, não existe nada que eu não vou poder controlar e dominar na minha vida. Vícios, paixões, vaidade, orgulho, ego, qualquer outra coisa, eu vou conseguir dominar se eu começar a disciplinar a minha própria carne, e é o jejum quem faz isso. Isso inclui também o controle dos nossos corpos. Paulo usa a figura do atleta como exemplo de autonegação para alcançar um objetivo. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, eu quero ler esse texto também junto com vocês. 1 Coríntios capítulo 9, verso número 24. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. O atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. O atleta se priva de alimento, o atleta se priva de férias, de sono, de diversão, porque ele tem um objetivo, ele quer alcançar uma coroa, ele quer ganhar um prêmio. E nós, Paulo diz isso, nós como cristãos, estamos correndo por uma coroa não corruptível, uma coroa celestial, e temos que, como atleta, nos autodisciplinar, exercer o domínio próprio. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível, nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não para quem não tem alvo, e luto não como se golpeasse no ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e torno o meu escravo. Paulo está dizendo: eu vou dominar sobre o meu corpo, eu vou ter autoridade sobre o meu corpo, eu vou ter domínio sobre o meu corpo. E o jejum é basicamente isso, é eu dizendo para o meu corpo que eu tenho domínio sobre ele, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Terceiro motivo para jejuarmos: o domínio próprio. O cristão está numa competição cristã e deve fazer como um atleta, ter domínio próprio, autocontrole, autodisciplina, para poder ganhar essa coroa. O jejum, sendo uma abstinência voluntária de alimento,
é uma forma de aumentar o nosso autocontrole. Abstinência voluntária é algo que você faz em acordo com Deus. A igreja, o pastor pode promover, pode incentivar, pode fomentar, mas é você quem vai observar essa prática. Eu não posso dizer, irmãos, a partir de hoje todo mundo está em jejum obrigatório. Não posso fazer isso. Essa é uma questão pessoal que nós temos que entender e nós temos que fazer. Domínio próprio. E o último motivo, um pouco mais, talvez estranho, mas vale a gente mencionar. O jejum, o deixar de comer, é algo que eu posso fazer para doar ou o valor ou as coisas aos que passam fome e aqueles que estão em necessidade. Esse é o quarto motivo para nós jejuarmos: repartir o alimento com aqueles que estão passando fome. Jó não comeu o pão que os pobres desejavam, pois repartiu com os órfãos e as viúvas. Capítulo 1, verso 16 de Jó é em seguinte, nós temos essa ideia de que Jó, ele deixava de comer, ou ele dava para os pobres, para as viúvas, o que cabia a elas. Ele não comia a parte que era dos pobres e das viúvas. Você traz a cesta básica para a igreja, para a gente poder fazer isso também. Mas talvez muito mais nós poderíamos doar aqui na cesta, se nós jejuássemos mais. A gente ia gastar menos comida em casa, ia sobrar mais comida para doar para a cesta básica. Isaías registra a condenação de Deus ao jejum hipócrita dos moradores de Jerusalém, lá no livro de Isaías 58, pois eles procuravam se satisfazer oprimindo os necessitados. Eles comiam, esbanjavam, se espaldavam, e tinha pessoa passando fome. E Isaías disse: olha, Deus está reprovando essa prática de vocês. Olhe por aquele que está necessitado. Em Lucas capítulo 16, versículo número 19 ao 31, naquele texto que Jesus fala sobre o rico e Lázaro, nós temos uma ideia parecida dentro desse contexto. Lucas 16, verso 19 em diante. Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão e desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cachorros vinham lamber as suas feridas. Irmãos, quanta comida é jogada fora e gente passando fome, na nossa casa, na sua casa. Quanta comida nós desperdiçamos e tem gente que passa fome. Então, talvez o jejum mais constante, mais efetivo, pudesse nos dar a prerrogativa de ajudar aqueles que estão com necessidades. E eu termino fazendo algumas considerações, seja por arrependimento, por oração, por autodisciplina ou por amor solidário. Nós temos aqui boas razões para nós jejuarmos. Se você vai fazer por amor, se você vai fazer por autodisciplina ou por ser solidário, não importa. É importante que nós façamos isso. Jesus espera que a prática tenha lugar na vida cristã dos seus discípulos. Quando jejuar e não se jejuar. Assim como as contribuições e as orações precisam fazer parte da nossa vida cristã. O propósito do jejum não é fazer propaganda de si próprio. Eu já contei para os irmãos sobre uma irmã que nós conhecemos, que ela gostava muito de dizer que estava de jejum. Era só chegar na casa dela, depois do bom dia, a primeira coisa que ela dizia: pastor, hoje estou de jejum, estou numa campanha de jejum, vou ficar uma semana sem comer carne. Isso para ela era algo muito bom falar, dizer que ela estava fazendo isso. Jejum não é para fazer propaganda de si, mas para nos disciplinar, para me autodisciplinar, não para obter reputação. Aquele pastor é jejum, uma semana de jejum, 40 dias de jejum, como ele é poderoso. Jejum não é para ter reputação diante das pessoas, mas para expressar a nossa humildade diante de Deus.
porque Deus sabe, Deus está vendo. Nem se preocupar conosco apenas, mas com aqueles que estão passando necessidades. Orar é buscar a Deus, dar é servir aos outros, jejuar é nos autodisciplinar. Que essas 3 disciplinas, a oração, a oferta, a esmola e o jejum, possam, meus irmãos, moldar o nosso caráter cristão, a nossa vida cristã e a nossa vida cristã. Desafio você a começar a observar o jejum na sua vida espiritual. E Deus vai com certeza abençoá-lo abundantemente por isso. Vamos orar? Como está a sua vida espiritual? Primeira pergunta. Segunda, como estão as disciplinas espirituais? Contribuição, a esmola, a entrega, a dedicação, a consagração, a mordomia, a oração intercessória, a oração de quebrantamento, de petição. Como estão essas disciplinas? E essa terceira, a observância do jejum. Se nós juntarmos, irmãos, essas 3 disciplinas espirituais, a nossa vida espiritual vai ser impactada, vai ser mudada, vai ser transformada. Se nós entendermos que Deus espera de nós algo mais do que nós já estamos fazendo, nós vamos ser transformados pelo Senhor. Deixa Deus ministrar na sua vida nesse momento. Reflita diante do Senhor. Como está a sua vida espiritual? Como está o seu coração? Como você está terminando esse ano diante do Senhor? Nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade de refletirmos sobre a Tua Palavra. Ó Deus, sobre a prática, a observância do jejum, para que nós possamos nos disciplinar, para que nós possamos mostrar dependência do Senhor, para que nós possamos nos quebrantar, nos controlar, nos disciplinar, e assim poder vencer, ó Pai, os pecados que ainda possam estar arraigados no nosso coração, e nos afastando do Senhor. Possamos jejuar por situações específicas, por situações difíceis na nossa vida. Possamos nos colocar em oração, em jejum, para mover, ó Pai, o coração do Senhor, no sentido de que a nossa autonegação possa favorecer o que nós estamos esperando do Senhor. Nos ajude, Pai, a jejuar para perdão dos nossos pecados, como quebrantamento dos nossos erros, como um sinal, ó Pai, de transformação, de arrependimento. Possamos jejuar para poder sobrar mais para nós darmos aos necessitados. Enfim, Pai, que essa prática espiritual ela possa ser a realidade na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa semana. Que possamos separar um dia na semana para esse exercício de autodisciplina. Nos dê essa graça. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. E que você saia daqui desafiado, impactado, dizendo: eu, a partir de hoje, vou observar o jejum na minha vida espiritual. Amém? Você vai, com certeza, sentir a diferença na sua vida espiritual. Você vai sentir Deus falando ao seu coração de maneira muito especial, de maneira muito poderosa.